Em 2020, atípico como ele só, recebi o estranho convite de participar como artista num festival sobre o protagonismo feminino. E mais estranho ainda, a proposta era produzir um mini documentário sobre mim. Bem maluca essa proposta. Mas confesso que na hora nem pensei muito e aceitei sem pestanejar. É que com o tal convite estranho, vinha a oportunidade de produzir outros 5 mini documentários das outras 5 mulheres com histórias pra lá de especiais que também participariam do festival. E lá fui eu, conhecendo cada uma dessas artistas, produzindo seus filmes e pensando no meu durante o processo. Decidi então que no meu mini-doc falaria sobre o que mais gosto de fazer dentro do audiovisual: contar histórias. A primeira história que eu teria que contar me levou de volta à infância. Era um filme sobre uma artista visual brincante incrível que me engoliu num mundo de cores, memória e fantasia. Cada plano rodado causava em mim uma felicidade e um encantamento daqueles que eu só sentia quando era criança. E essa sensação me transportou lá para esse tempo, lá para as minhas brincadeiras no cinema do meu avô. Sim, meu avô tinha um cinema. Legal demais, né? O cinema, de uma forma ou de outra, sempre esteve presente em mim. Nesse primeiro contato, não estou falando de filmes, atores famosos e produções milionárias. Estou falando da sala de cinema. De um espaço que, para mim e para toda a minha família, é muito mais do que o lugar onde os filmes são exibidos. E a sala de cinema do meu avô era incrível. Inaugurado em 1951, o Cine São José foi o ápice da realização do sonho de um homem que também sempre respirou cinema e arte desde muito pequeno, apesar da dureza da vida. Era uma sala de 1.500 lugares, toda vermelha, com mezanino, palco de teatro, fosso de orquestra, camarins, passagens secretas. A gente brincava de tudo aqui. Pega-pega, esconde-esconde, carrinho de rolemã, corríamos pelos braços das cadeiras, andávamos no forro de mais de 20 metros de altura, bagunçávamos os cartazes que estavam pintando e deixávamos meu avô furioso. Ai, 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 formidável, ele dizia. Nossos natais e aniversários eram celebrados no palco do cinema. Lembro-me de diversas vezes ficar sentada na plateia escura, olhando para aquela cena, aquele momento só nosso, como se fosse um filme passando ali na frente. Quando meu avô construiu o cinema, num pedacinho de terreno que sobrou aqui do lado, ele fez a casa dele. E ali, naquela janelinha onde está aquela luz, era o quarto da minha mãe e das minhas tias. Elas podiam assistir aos filmes sem sair de casa. Depois, quando eu e meus irmãos éramos pequenos e meus primos, a gente se amontoava ali naquela janelinha para assistir os filmes proibidos. Depois veio uma poeta com quem me identifiquei logo de cara. Afinal, assim como ela, também sou uma menina de 40 anos. Sem nem me conhecer direito, ela confiou em mim e me deixou contar a sua história do meu jeitinho. E é tão bacana transformar um texto em imagens, meu jeito preferido de contar histórias. E durante a produção desse mini-doc, fui relembrada de que não devo ser espectadora do meu tempo, de que devo sempre buscar, ao contar histórias, tocar as pessoas e transformá-las de alguma maneira. Isso me levou lá para o meu último ano de faculdade de jornalismo, quando fui para Angola escrever meu trabalho de conclusão de curso. Lá fiz um estágio como repórter num programa de TV local. Eu saí para contar uma história de uma mulher que tinha sido agredida pelo marido. A gente foi na polícia prestar depoimento e quando descobriram que o marido dela era policial, queriam fazer ela desistir de prestar queixa. A direção do programa queria desistir da matéria. Eu fiquei tão revoltada que eu gritava com o delegado, com os policiais, com todo mundo. Se não fosse minha equipe me acalmar e me tirar de lá, era capaz de eu ter ficado presa. Ali ficou claro para mim que eu não usaria o meu fazer para falar mentiras.
Cena 5, plano 1, take 1. E nada mais verdadeiro e impactante do que produzir um mini documentário sobre uma psicóloga recém-formada que fez um trabalho lindo sobre mulheres encarceradas no Brasil. A intenção do trabalho era tirar da invisibilidade essas mulheres e todos os abusos pelos quais elas passam. E a melhor ferramenta para estampar o invisível para as pessoas é um filme. E quantas histórias que ninguém conhecia eu pude contar enquanto vivia e trabalhei em Angola. Durante 10 anos toquei uma produtora, tendo como sócio meu marido, o amor que surgiu na minha vida também pelo cinema e pelo audiovisual. Foram muitos filmes e a confirmação pela paixão de fazer cinema. Eu estava agora na outra ponta do fluxo que segue a sétima arte até chegar no seu receptor. Da exibição na minha infância, estava agora dentro da produção na minha vida adulta. Na África, pretendia a realização de muitos sonhos, dar a minha contribuição para a construção de um mundo melhor. Muitos eu realizei, mas outros tantos ficaram pelo caminho. E então veio a mulher dos múltiplos escreveres. Produzir um mini-doc sobre uma poeta, roteirista e designer de narrativas que leva tão a sério o seu trabalho e ainda se diverte com ele, foi para mim um sopro de inspiração. Desenterrei então antigos sonhos e projetos e decidi a eles me dedicar, com muita disciplina. Decidi confiar que posso sim contar essas histórias que havia esquecido, por mais esquisitas que elas possam parecer. Depois veio a cantora. Ah, a música! E que história mais incrível a dessa mulher! Ao produzir esse mini-doc, percebi que as histórias mais lindas podem estar no mais banal, numa boneca de pano ou num rodopiar de braços abertos. Percebi que todo mundo tem uma história para contar, e cabe a mim, no meu fazer, ter os ouvidos de ouvir e transmitir essas pequenas grandes emoções a quem assiste. Uma sexta mulher, que não apareceu na frente das câmeras, mas que foi a responsável por toda essa jornada, me ensinou muito e reforçou em mim os sentimentos de respeito ao diferente e de amor pelo que fazemos. Ingredientes essenciais para a construção de uma grande história. O meu objetivo ao escrever um roteiro é fazer as pessoas mergulharem na história que eu estou contando, perderem a referência de quem são e de onde estão, e enxergarem a história pelo meu olhar. E tem lugar melhor para se perder numa história do que numa sala de cinema? Um lugar daquele tamanho, todo escuro, numa tela daquele tamanho, com aquele som que te engole? Sempre achei que entrar numa sala de cinema, especialmente os cinemas de rua, era como entrar num outro mundo. Nunca vou me esquecer da sensação de quando terminavam as sessões e as portas da rua se abriam, o sol entrava, ofuscando os nossos olhos e evidenciando o contraste do mundo real com o mundo do filme que a gente estava assistindo. Assim como diversas salas de exibição do Brasil e do mundo, fechou as portas em 1998 e, sem manutenção, em 2009 parte do seu telhado desabou. A luta para o seu renascimento continua, uma luta muito difícil essa pela cultura no nosso país. Hoje, depois de produzir essas grandes mulheres e de olhar para mim mesma, em meio aos trabalhos do dia a dia e à dedicação à minha família e a ser mãe dos meus 3 filhos mais preciosos, chego à conclusão de que essa história, a do meu avô e seu cinema, precisa ir para o mundo. Vai ser a grande história que contarei em minha vida. Oxalá ela possa reverberar, inspirar fazedores e promotores de cultura. Será a minha contribuição para a construção de um mundo com mais amor. E oxalá nós possamos assistir a essa história na tela do Cine São José. Divina e graciosa. Oi, gente. Boa noite, gente. Estamos aqui hoje na última noite do nosso festival Elas na Casa. Como foi bonito, hein?
Maravilhoso. E tô já com uma saudade, porque o último programa, né? Sempre dá uma nostalgia na gente, né? Último programa, não vamos ter nas noites mais. Mas acho que nós vamos ter algumas novidades depois, né? Opa, não dá, né? E outra também, a gente ficou com um conteúdo muito bacana. E quem não conferiu, pode ir lá no canal, que depois vai estar tudo disponibilizado lá para vocês. Nós vamos achar a melhor maneira de fazer isso ainda, né? E a gente quer ver se a gente consegue fazer uma pós-produção, conversar mais de perto aí com toda a equipe, entender um pouco desse trabalho do audiovisual. Hoje nós já vamos entender um pouquinho, né? É isso que eu ia falar. Hoje a nossa convidada, aí vocês viram no Minidoc, já trouxe um pouquinho aí das referências, de como foi trabalhar com todas essas mulheradas aí, como foi produzir esses mini-docs. Quanta transformação, né? Trouxe para a nossa convidada de hoje, que é a Cici. E outra, também, antes de anunciar ela aqui, Isa, também eu queria aproveitar a oportunidade para a gente agradecer todos que estiveram com a gente nessa semana do Festival Elas na Casa, todos que frequentaram a nossa página aqui no YouTube, nosso canal aqui. Frequentaram a nossa casa, né? Praticamente vocês isso mesmo entraram que eu ia dentro falar, da Casa né? Rosa Manjericão. Muitos que estão saudosos de frequentar fisicamente a nossa casa puderam matar um pouquinho à vontade com o Festival Elas na Casa, vendo a história dessas mulheres maravilhosas sendo contada por elas e também depois suas apresentações e os bate-papos aqui. Foi muito bacana. E hoje nós temos um bate-papo e para quem conhece a casa, aqui é o lugar do bate-papo, aqui é o nosso quintal. Podia ter lugar melhor nessa noite maravilhosa. Ao ar livre, bem gostoso, tá uma noite linda, maravilhosa. E nós estamos aqui, sentadinhos para conversar. Então vou chamar, né, Ed? Maria Silvia da Cunha, de Orleans, Bragança e Bourbon. Nossa, que nome! Não Brincadeira! Não é tudo isso. Mas é grande o nome Mas é dela. grande. É pra Maria gente... da Silvia Cunha, Marione Cunha, bem bom. Quase que Acho eu que acertei. é isso, eu acho. Então agora com vocês, a mulher no audiovisual. Vem pra cá, Cici, bem bom. Um beijo pra vocês, gente. Bom papo. E aí, Cici, tudo bem? Nós vamos ficar sem máscara, né, gente? Para vocês poderem ouvir. Estamos num distanciamento aqui que é mais seguro. E a gente tem trabalhado também bastante Ao ar livre. Ao ar livre. Aliás, aqui é o quintal da Casa Rosa, para quem frequenta sabe, e é aqui que acontecem os bate-papos. E como eu chamei a Cici hoje para a gente bater um papo, não tem lugar melhor do que o nosso quintal aqui da Casa Rosa. E as sessões de cinema também. Também, é tudo ao ar livre aqui, é em todos os cantinhos da casa. Cici está aqui hoje para falar para a gente como que é a vida da mulher no audiovisual, ou como é a mulher no audiovisual. Conta pra gente um pouco, Cici, como é esse trabalho, muito interessante, e eu participei ativamente e assim fiquei realmente muito surpresa. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, tá? Como é o seu trabalho, como é esse trabalho da mulher, porque a gente vê que é um campo onde a maioria dos profissionais são do gênero masculino, né? E você se adentrou aí, a gente viu que teve todas as referências de criança e acabou ainda casando com outra referência que daí não teve jeito de sair do audiovisual. Conta pra gente aí, como é que é essa experiência? Realmente é um predominantemente masculino, né? Especialmente nas funções mais técnicas, assim. Quem opera a câmera, diretora de fotografia, todas essas funções mais técnicas, a predominância masculina é muito forte ainda. Mas a gente vê que a mulher também vem ganhando muito espaço mesmo nessas áreas, né? Mesmo nos departamentos mais técnicos, as mulheres estão ganhando espaço. O que eu faço? Eu sou produtora, produtor dentro do audiovisual. Acho que também em outras áreas também, né? Você como produtora cultural
também sabe disso. O produtor é o que faz a coisa acontecer, né? Chama a turma pro chão, né? Vamos, gente! Então, essa função, até é a função onde tem mais mulheres, eu acho, no audiovisual, na produção. Acho que por isso, talvez, por essa capacidade nossa de coordenar muitas coisas. Sim, organizar, né? Isso, porque uma produção audiovisual são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, são muitas coisas das quais você tem que dar conta, você percebeu? Muita mesmo, gente. E talvez por isso, assim, né, a mulher consiga dar conta disso, né? Então, mas nessa produção que eu participei mais ativamente, acho que você na sua empresa faz isso, eu percebi que também essa produção você faz assim, várias etapas dentro para sair um produto final, que é esse mini doc, que desse festival é o mini doc, né? Ou para sair um outro produto final. Então eu queria que você contasse assim, quais são as etapas, como que foi esse especificamente, que todo mundo acompanhou, daí de repente é interessante saber quais os caminhos, por onde que foi, né? Qual foi o fio condutor para sair o produto final? Sim, o trabalho numa produção audiovisual começa quando a gente recebe o roteiro, né? O roteiro vem pra gente escrito, óbvio que também algumas coisas a gente conversa sobre o projeto, talvez antes do roteiro, e a gente também pode fazer a redação do que vai ser filmado, claro, mas a parte de produção mesmo começa com o roteiro pronto em mãos. Então a gente tendo um roteiro, sabendo o que a gente precisa filmar, daí a gente vai atrás disso tudo que a gente precisa para fazer a coisa acontecer. Então, por exemplo, eu recebo lá o roteiro da Bárbara, por exemplo, que foi a nossa poeta. A gente tinha cenas no topo de um prédio, a gente tinha cenas na natureza, a gente tinha cenas na casa dela. Então, mas esse roteiro você que fez, porque a Bárbara, na verdade, entregou ela texto, ela não tá contando direito aqui. Um texto, e quem faz essas imagens é a dona Cícera. Não, nesse caso especificamente foi, eu recebi um texto da Bárbara e eu transformei esse texto em imagens, né? Mas falando do trabalho de produção especificamente, né, ele começa quando a gente tem um roteiro em mãos. Por exemplo, a gente recebe um roteiro de uma publicidade. Ele tem que vir pronto para mim, para a produtora. Sim. Pra gente ir atrás de fazer a coisa acontecer. Então, nesse trabalho você fez roteiro também. Também, Então, a Cícera não fez só a Cícera roteirista passou para a Cícera produtora, e aí a coisa começou a acontecer. Então a gente daí vai atrás, precisa do prédio, que nesse caso foi a Bárbara que queria o Copan de todo jeito, e graças a Deus que ela não desistiu, porque daí a gente conseguiu o Copan, foi bastante, né, simbólico, assim, forte. Daí precisa de uma floresta, daí a gente vai atrás da floresta. Às vezes precisa, tinha lambe-lambe no dela, daí a gente vai, imprime o lambe-lambe, arruma a cola, onde que vai colar, tudo isso a gente tem que produzir para a coisa acontecer. E tudo isso chama-se locação, é isso? Os lugares. Isso, né? Eu acho que é bacana, né? Que nessa produção eu acabei aprendendo algumas coisas aí. Então, assim, estou vendo uma locação, vamos fazer uma visita técnica. Agora estou decopando. Então tem alguns termos aí que eu mesmo desconhecia totalmente e agora até estou mais familiarizada. Então explica um pouco, Cis, o que é isso aí, uma locação, o que é uma decopagem, o que é você fazer uma visita técnica. Então, por exemplo, ela queria gravar no Copan, por exemplo. A gente precisa antes ir lá, visitar, saber onde vai estar o sol no dia que a gente for gravar, para saber se é possível, saber se a gente consegue colocar lá os equipamentos que a gente precisa, saber se tem tomada para ligar a luz. Então a gente precisa fazer essa visita técnica para no dia da gravação, porque normalmente os dias de gravação são dias corridos, que a gente está com a equipe completa, que a gente tem mais custo, então a gente tem que só gravar. A gente tem que fazer a coisa fluir. Então não dá para chegar lá, para de repente você estar com uma equipe de 5 pessoas, 10 pessoas, se for uma coisa maior. De repente você chega lá e fala, putz, não vai dar para gravar, e agora o que a gente vai fazer? Então essa visita técnica é preciso pra gente, quando chegar para filmar, tá tudo afinado.
tá tudo certinho pra gente chegar lá, montar e filmar. Decupar, o que é decupar? Então a gente recebe esse roteiro e é aquilo que a gente fez, recebe esse texto e vai transformando em imagens e planos. Porque, por exemplo, às vezes você pensa numa cena, né? A Isa vai levantar e vai tomar uma água, né? Mas Simples, né? Levanta e vou tomar. Mas aí você tem que pensar como é que você vai contar essa história para as pessoas. Então, ó, eu vou fazer um plano da Isa, um plano aberto, que é que pega a Isa inteira, levantando, daí eu vou fazer esse plano, toda a ação dela no plano aberto, depois eu vou fazer um detalhe, um plano mais fechado dela, levantando, dela pegando a garrafa, dela colocando a água. A gente vai decupar em planos, quais são os planos que vão fazer contar essa história da Isa levantar para ir tomar água. Então isso é decupar um roteiro. E é isso, aí com tudo certinho já, o roteiro decupado, as locações definidas, qualquer outra coisa que a gente precise para filmar, roupa, objeto de cena, no da Selma a gente precisava de ela cortando uma rosa e a roseira não tinha rosas, então a gente foi comprar rosa, colou na roseira, então tudo que você precisa para que o seu filme aconteça, você faz nessa fase de pré-produção. Então, por isso que eu acho assim, o audiovisual é uma coisa muito mágica, né? Assim, foi a primeira vez, né, como produtora cultural que eu participei assim de um projeto de audiovisual. E assim, eu vi coisas muito interessantes acontecendo, né, que eu te acompanhei tudo. E assim, cenas muito assim, no momento que você está filmando, você fala, meu Deus, o que vai sair disso? E de repente você vê aquela cena de um jeito tão poético, tão encantador, que você fala, então era isso que ele queria, né? Eu gravei muito uma cena do documentário da Júlia, quando ela deita assim, e o câmera estava bem em cima dela, assim, tudo. Eu falei, mas o que será que eles vão fazer? E quando ela deita e tem aquele olhar, eu achei super poético, mágico, assim. Então, tudo isso também tem que ser pensado, Cis. Porque é como se fosse um novo vocabulário. Sabe como você usa palavras para falar e para escrever? A gente usa essas imagens. Então, pela prática, assim, pela experiência, a gente vai sabendo qual imagem vai causar que tipo de sensação nas pessoas que estão assistindo. Os detalhes, né? Então a gente sabe, assim, quando é que a gente tem que fazer uma câmera se aproximando, quando é que a gente tem que fazer uma câmera se afastando, essa câmera de cima que você falou. Então, cada coisinha dessas é como se fosse o nosso vocabulário. E daí a gente vai compondo as nossas frases, né, que são essa história contada em imagens. Para quem não está muito acostumado, fica estranho mesmo, né, na hora que você está fazendo. Não, a gente filma, assim, a produção, né, assim, você não imagina como que vai ficar o produto. Então, quando a Cici trazia pra gente o produto editado, assim, nossa, era uma mágica mesmo. É um cinema mágico mesmo, o audiovisual é um pouco de mágica. Até né? porque você filma também tudo fora de ordem, né? Porque você vai filmar de acordo com a facilidade que o roteiro exige. Então, por exemplo, você tem a cena 1 é na floresta, a cena 2 é no quarto, a 3 é na floresta, a 5 é no quarto. Aí você vai filmar a 1 e a 3 juntas, né? Sim. Então, para quem tá lá assistindo, também pode não fazer muito sentido. Esse quebra-cabeça a gente tem que fazer também. E tem que estar na cabeça do diretor saber a sequência toda para conseguir conduzir bem os atores, conduzir bem a história, né? Porque até para quem tá ali na frente da câmera, também não ficar perdido e as emoções ficarem todas E aqui nem soltas. foi atores, né? E assim, você é proprietária da Batuque Filmes, que é uma produtora de audiovisual junto com o Demo, né? E parece assim que vocês dois exercem vários papéis dentro dessa produtora. Todos os papéis quase. Que a gente estava conversando um pouco que essa tendência, né, das equipes irem diminuindo faz parte até de uma evolução de material, mas também faz parte assim
de um plano que às vezes é muito custoso você ter uma equipe muito grande. Então aí você tem trabalhos pequenos, a equipe é reduzida. E essa vez a equipe não foi extensa, né? Então fala um pouco como que é esse trabalho de vocês dois, a discussão, o que vocês conversam, como vocês chegam no ápice, vamos fazer assim, né? A gente conversa bastante, troca muita ideia e... Tudo na paz, né, gente? Não tem nenhuma discussão, nenhuma contrariedade. Mas sabe que até que não tem muito, viu? Não tem, a gente até que se ouve bem, acho. Não, é que bom, porque eu e o Edson aqui na produção é meio... É meio que você, tudo que do Meio seu jeito, né? Não, mas a gente também sempre chega numa conclusão. Mas acho que é o nosso jeito, meio italianão, assim, vai. Então, mas normalmente as produtoras, aqui no Brasil especificamente, trabalham muito com freelancers, né? Porque isso é muito bacana também. Dependendo do projeto que você tem que desenvolver, você chama o profissional que você acha que tem mais a cara daquele projeto. Né? Na Batuque mesmo, por exemplo, o Dema dirige, ele também faz fotografia e edita também. Eu faço produção, eu escrevo, eu arrisco dirigir também, nesse eu co-dirigi com ele. Então a gente já faz bastante coisa, mas é um trabalho muito puxado. Então até para fazer a coisa render, e também porque tem coisas que a gente ainda está se aperfeiçoando, que a gente acha que tem outros profissionais que podem desempenhar melhor, aí a gente também agrega essas pessoas na equipe. Então, dependendo do trabalho, a equipe é maior ou menor e tem um perfil de profissional. Exatamente, exatamente. Então, é assim, a gente trabalha muito dependendo do tipo de trabalho que a gente tem que fazer. Em Angola, que a Batuque nasceu em Angola, né? Não sei se as pessoas... acho que é bacana você falar, porque nem todo mundo sabe, né? Então, a Batuque nasceu em Angola e lá era diferente, porque esse mercado audiovisual lá ainda é muito, assim... Agora já nem tanto, mas quando a gente começou, em 2008, tinha muito pouca coisa lá, assim, sabe? Era bem desconhecido. Então, você não tinha mão de obra no mercado para, dependendo do trabalho, eu contrato esse, aquele outro. Não, a gente precisava ter uma equipe fixa de uma galera que a gente levou daqui e de outros países, que também fizeram um trabalho super bacana de formação lá. Hoje você vai em Angola, o Dema tava lá no ano passado, assim, até hoje. Tem muita gente trabalhando no mercado lá que começou na Batuque, sabe? Isso é muito legal. Bacana, assim, isso é muito legal. A gente tem muito orgulho disso. Então, mas a gente tinha que manter uma equipe fixa lá, porque não tinha. Então lá a gente tinha uma equipe de 30, 35 pessoas. Nossa, lá. E aí é um custo super elevado, né? De equipamento também, lá você não tinha onde acho que era alugar. outra época, né, Cici? As coisas eram mais difíceis, mais complicadas. Como que era essa coisa de equipamento, a evolução, sei lá. A gente vê hoje que com uma câmera vocês fazem diversas coisas, né? E antigamente a gente via um monte de aparelhagem. Sim. Eu acho que isso mudou um pouco, né? É muito mais acessível hoje para as pessoas, por isso que você vê assim muitos... que as pessoas falam de videomaker, né, filmmaker, que é um cara que sai e resolve tudo, sabe? Se ele tem o talento, a parte de equipamento, a parte técnica, tá ali acessível para ele. Antes, imagina, ter uma câmera, tipo, grandes empresas, porque eram câmeras muito grandes para fazer o que as câmeras de hoje fazem, ou que as câmeras de hoje fazem muito mais, na verdade. São muito mais acessíveis com relação a preço. E tanto para o material para captar, quanto o material da pós-produção, para você editar. Então, tem muitos trabalhos que uma pessoa mesmo resolve. Hoje em dia todo mundo meio que se reinventa para poder trabalhar, né? Principalmente na área cultural, e o audiovisual é o que sofre demais por ter todo esse custo, né? A gente até hoje estava ouvindo um debate sobre o audiovisual que está aí, né? Que a turma está querendo tirar das leis de incentivo, porque já tem Ancine. Então, acho que vale a pena a gente entender que o audiovisual é uma arte, assim, que precisa ser reconhecida demais. É bem custosa, é trabalhoso,
Vocês viram os mini docs? Nós filmamos só 10 minutos, né, Cícero, de cada. Só, né? Pra sair 10 minutos aí você filma. São muitas horas de gravação, gente, muito trabalho mesmo. E para você, assim, vamos especificamente, se esse trabalho aqui, de trabalhar assim com um grupo de mulheres, programa especialmente, né, que o protagonismo é o feminino, foi bom para você, foi importante. E ela também se colocar como protagonista, que ela não queria de jeito nenhum, não se achava uma protagonista com todo esse trabalho que ela desenvolve, né? Conta aí pra gente, como é que foi essa experiência? É porque a gente não tá acostumada, né? A gente não tá acostumada, né? Eu tô muito acostumada a contar histórias dos outros, eu gosto muito de ouvir, eu costumo conversar, falar pro Dema, assim, que é muito... quando a gente ouve uma história bacana, ou nem precisa ser tão bacana assim, a gente sempre fala assim, nossa, isso dava um filme, nossa, isso dava um filme. Então, assim, a gente tá muito acostumado a identificar histórias e contar histórias, né? Mas é estranho contar de mim, né? Falar de mim. É por isso, assim, fica uma posição meio esquisita, mas foi o que eu falei, né? Eu só de poder contar a história dessas outras 5 mulheres, eu falei, vamos lá, né? Depois a gente vê o que dá. E foi muito bacana. Acho que com cada uma delas eu aprendi um pouquinho, porque elas realmente se abriram pra gente, né? Totalmente, cada uma do seu jeitinho, assim, umas... também a gente não se conhecia, né? Eu já tinha visto a Selma cantar, conheci a Júlia, assim, muito en passant por aqui, mas eu acho que era só. A Elaine, a Bárbara e a Mariana eu nunca tinha nem visto, então também é natural, né, você ter uma certa, assim, uma certa resistência, assim, de início para se entregar, né, mas elas, cada uma do seu jeito, nossa, se abriram, foi muito bacana, acho que foi uma jornada delas, assim, de autoconhecimento, de olhar para si, como de se permitir que os outros entrassem ali também, né? E quando elas me davam o texto, porque o nosso processo de criação desses mini docs foi assim, né? A gente pediu para cada uma delas escrever um texto sobre o seu processo e sobre si, assim, né? E foi muito legal, porque cada uma veio com a sua cara, né? Totalmente, é que nem a Mariana fala, né? Eu escrevo, mas eu tenho que ter alguém que me leia. Então, acho que você conseguiu ler elas muito bem, assim, fazer esse mini doc, assim, com, sei lá, com primor mesmo. Todas elas ficaram muito contentes, muito satisfeitas, e o seu mini doc também foi muito, assim, emocionante, você trazer toda a sua trajetória, desde pequena, a história do cinema, que é um audiovisual, né, que a gente... É uma produção maior, você viu, né, ali acontecendo de uma maneira diferente que acontece hoje. Isso é muito bacana. E assim, eu fiquei muito feliz da Cici aceitar o convite. Todas aceitaram meio sem saber o que iria ser, mas foi assim, super bacana, e hoje a gente tá super íntima, assim, uma da outra. Conhecendo a vida, né, Cici? Foi o que a gente comentou outro dia, porque se o festival esse ano tivesse sido presencial, claro que a gente ia prestigiar uma outra, mas acaba que acho que a gente ia conviver mais mesmo, lógico que com a Isa mais, por ser a curadora, a produtora e tal, mas entre as meninas, as artistas, acho que a gente ia se ver talvez um dia, uma da outra, assim. Aqui, como a gente criou grupo, né, de WhatsApp, e uma torcendo muito pela outra, e uma dando palpite nas coisas da outra, a gente criou, acho que mesmo um grupo, assim, bem ligado, né? E assim, ficou bem, assim, um grupo com uma energia, assim, uma torcendo pela outra, sim, e cada uma mostrando da sua maneira. Isso aí, quem trouxe pra gente foi a Batuque Filme, a produção da Cici, do Dema, que tiveram muita sensibilidade, e toda a equipe, né, Cici? Toda a equipe, quando eu falo, parece que é assim, né? Um monte de gente, mas não é tanto assim, né? Vocês basicamente trabalharam com Thiago, foi, né? O Thiaguinho que tá com a gente lá desde Angola, assim, o Thiago. Que já tem uma super afinidade, sim, com vocês, sim, com o trabalho, sim, tudo, sim, né? O Cássio também, com quem a gente trabalha também, já teve outros trabalhos juntos, mas assim, a gente procurou escolher para esse trabalho, assim, pessoas que
que tivessem uma sensibilidade e que fossem tranquilas de trabalhar, sabe? Porque a gente sabia que ia ser guerrilha, sabe? Então a gente falou, tem que ser o pessoal que topa tudo, sabe? Que tá ali pra trabalhar, que abrace o trabalho. E foi o que aconteceu. E aí a gente também agregou o Pedron, que é daqui de São Roque, que foi um filmmaker, que ele fala, porque o Pedron é desses, né? Que exclusivo. E foi o primeiro trabalho grande, assim, que a gente fez junto, e também é desses, assim, que não tem tempo ruim, assim. Então foi muito bacana de trabalhar. Ela fala que é exclusivo porque a gente precisava, a gente sempre saiu para fazer os mini docs das outras meninas e precisava fazer imagens minhas também, né? Então o Pedro estava sempre ali me filmando pra trabalhar. Poder captar essas imagens aí. E quando a Cici fala que foi uma guerrilha, porque assim, fizemos num tempo bem Sim, esse escasso, foi o nosso maior desafio. Porque não é fácil, é muito trabalho e assim, até nessa semana ainda estamos trabalhando. Na primeira reunião que a Isa fez com todas, ela falou, todo mundo se apresentou, a minha primeira pergunta foi, dá pra adiar? Porque o prazo está muito apertado. Daí eu consegui um pouquinho pra frente. Conseguimos uns dias só, né? Porque eu queria que fosse nesse mês, né? E realmente até estão pedindo a prorrogação dessa lei, porque é difícil de desenvolver trabalhos artísticos com um prazo tão curto que eles deram para os artistas, né? Demoraram as burocracias aí dos projetos e depois o prazo ficou curto mesmo. E para nossa produção era bem curto mesmo, mas eu acho que vocês conseguiram, né? Deram conta. Acho que sim. É por isso também, sabe? Porque a gente estava num clima muito bacana de trabalho e porque tinha muita verdade em todas as histórias, sabe? Então, por mais que a gente fale um pouquinho tecnicamente, sabe? Se deixar, a gente vai ficar até atingir, né, o que a gente quer, assim, a gente ainda ia ficar, mas como tinha muita emoção, muita verdade em cada uma das histórias, eu acho que esses pequenos defeitos técnicos, uma coisa ou outra que pode ter ali, eu acho que eles passam despercebidos, sabe? Com certeza, porque eu acho que o que o audiovisual tem que atingir é o público, né? Mandar um recado através de imagens, né? E isso eu acho que foi muito bacana, atingiu cada um de um jeito. Que bom. Então, assim, a gente pretende, não sei ainda, né, fazer uma pós-produção, trazendo um pouco dessa equipe que trabalhou, falando um pouco mais sobre o audiovisual, que é legal, porque até dei uma pesquisada, mas eu acho que tudo que tem é muito superficial. Vivenciando, a gente vê que é uma coisa muito mais profunda. E tem alguns termos bem técnicos, bem coisas que a gente desconhece e a gente vai aprendendo, luzes, como que põe, como que não faz, e põe um pano preto, por que põe esse pano, porque não sei o que. Então são detalhes bacanas, assim, dos bastidores que vocês não veem. As lives da Casa Rosa nunca mais serão a mesma. Nunca mais. A gente tenta fazer alguma coisa, mas não sai igual, não adianta. A produção é muito massa. Porque as lives são com celular também, que hoje em dia te dão bastante assim, qualidade, mas nada parecido com o trabalho profissional de vocês, né, Cici? Então, ó, agradeço de coração. Acho que vocês aí em casa viram todo esse trabalho desenvolvido por essa equipe Batuque Filme Cici Dema. Super. E os agregados que vêm junto, uma equipe pequena, mas que conseguiu um trabalho brilhante. E eu espero mais oportunidades para a gente trocar essa ideia, Cici. Muito obrigada. Foi muito bacana trabalhar com essa equipe aí, que né, Cici falou, muito da paz, todo mundo gravando horas e horas, repetindo cenas e cenas, e todo mundo sorrindo, porque estava falando da sua arte, então não tem nada melhor que isso, né? E também não é sempre que a gente tem cliente parceiro, cliente que ajuda na produção, sabe? Então tudo isso contou para esse resultado bacana. A gente está muito feliz também. A gente está com muito orgulho do que foi produzido, de ter conseguido transmitir um pouquinho para vocês do que são essas mulheres aí incríveis que a Isa escolheu e colocou juntas nesse festival. Bacana. Então, gente, obrigada por vocês nos acompanharem no nosso canal. Os mini docs vão ficar
no canal do YouTube. Quem curtiu, fala pro amigo, fala para ver, fomenta o nosso canal. Foi um trabalho muito gratificante para todo mundo que participou. E até a próxima aventura da Casa Rosa aí. Vamos pensar. Um beijo para todos. Beijo, obrigada, pessoal.